Monecar Brasil é uma empresa especializada em vendas de veículos, onde a disputa é real a real para oferecer a melhor oferta para nossos clientes através de um atendimento especial e transparência na negociação. Com a gente, você encontra a melhor oferta para a venda do seu carro. Não venda sem nos consultar. Mais que uma venda rápida, a melhor venda. Olá, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E para você que está nos acompanhando aqui, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal Estúdio Podcast Londrina. Ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Indique para 3 amigos. Essa aqui é a live do bem. Vamos juntos compartilhar o bem. Sempre convidados especiais, trazendo informações que vão transformar a sua vida, fazer aquela mentalidade de chave. E a nossa super convidada de hoje, claro que não poderia ser diferente, né? Mas antes eu queria dar um recadinho de milhões. Para você que quer participar aqui no estúdio, contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da sua história, me convide para tomar um café, que eu vou amar saber quem que é você, como que você pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Ou, se você, assim como eu, quer estar aqui do outro lado da cadeira, me convida para tomar um café ou manda uma mensagem. Você sabia que aqui você pode ter o seu programa de podcast? É isso mesmo. Hoje em dia, o network, ele é responsável por 70% dos seus resultados. E aqui é o lugar certo para você ampliar o seu network, poder falar do seu produto. Já pensou? Poder falar da sua marca, do seu serviço, como que você ajuda as outras pessoas, levar isso para o mundo inteiro? Aqui é possível, tá? Clica no direct, me chama no direct do @Estúdio Podcast Londrina, ou clica no link da bio, que vai cair direto no meu WhatsApp, e vamos juntas fazer grandes negócios. Agora, para você que está ansiosa para nossa super convidada de hoje, eu sou até suspeita a falar, sabe por quê, gente? Ela já é uma amiga minha de longa data, excelente profissional. Eu conheci ela na adolescência, não que eu esteja velha, tá? Mas ela tem uma bagagem, um know-how incrível, tá, gente? Ela que vem se destacando agora com um novo projeto aqui na cidade de Londrina e todo o Brasil. O nome dela, eu já vou ler o currículo dela aqui para vocês, só para você sentir a nossa super convidada de milhões hoje. Ela que é fundadora do CDI Brasil, o Play da Prosperidade, palestrante, mentora empresarial, idealizadora de inteligência espiritual. E aqui no nosso estúdio eu queria dar uma boa noite para Joslane Montanhana. Boa noite, Dri! É um prazer estar aqui com vocês, né? Participando aqui desse programa que é maravilhoso. Fiquei super feliz de ser convidada para participar aqui. Como ela falou, é uma amiga de infância, né? Uma amiga que nós temos longas histórias junto. Maravilhoso ter participado aqui com você, Dri. Eu que agradeço o carinho e você ter aceitado assim de prontidão, e já era para ter vindo antes, devido às nossas desavenças de agenda. Falo, tudo é na hora do Pai, né? Tudo é na hora de Deus. Verdade, Dri. É. As agendas não estavam batendo, não estavam compatíveis. E hoje, nossa, hoje super deu, e eu estou super feliz de estar aqui participando. Gente, vocês não sabem, ela é uma fera. Tô super feliz, amiga. Ai, que gostoso. Eu que tô feliz, eu tô até com medo de entrevistar. Ai, ó, o poder da mulher, gente. Mas antes da gente começar, de você compartilhar um pouquinho, eu queria que você falasse quem que é a Jo. Como tudo começou? Como é que você é natural de qual cidade? Da onde que você veio? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você entrar no mercado de trabalho? Dri, a minha infância, como da maioria das pessoas, principalmente das que eu atendo aqui da região e do Brasil todo, foi uma infância, assim, com a situação financeira não favorável, né? A minha mãe teve 4 filhos, né? E só meu pai trabalhando. Antes as mulheres não tinham essa independência que nós temos hoje, né? Essa facilidade no mercado de trabalho que temos hoje. Hoje eu falo que nós somos sortudas, né? Nós somos sortudas, a gente consegue, né? E mulher, ela é assim, poderosa, porque ela consegue trabalhar para fora, dentro de casa, cuidar de filhos, 1001 utilidade. Eu tiro o chapéu para as mulheres, e eu não tirando os homens, lógico. Mas, gente, a minha história, como de todos aqui, a maioria, né, a grande maioria, foi difícil.
né? Onde a gente dividia um pão, brigava pelo pão, trocava às vezes o pão por um serviço. A infância de qualquer um, né? De algumas pessoas. E aí cresci pensando. O pensamento que hoje eu aprendi que não era um pensamento muito... É bom, mas não era muito bom para mim. Que é aquele pensamento, eu vou crescer e dar uma vida diferente para os meus pais. É bonita essa palavra, né? Porém, ela bloqueia nós em algumas trajetórias da nossa vida. Daí eu vou falar por quê depois, tá? Mas eu cresci com isso na minha mentalidade. Vou crescer e dar uma vida diferente para meus pais. Realizar os sonhos deles. Mas aí eu aprendi que o sonho seu, Dri, não é o sonho meu. Né? Depois a gente conversa sobre isso. E aí cresci com essa mentalidade. O meu primeiro emprego foi aos 15 anos. Comecei a trabalhar em área comercial. Aí eu morei em Praia Grande. Lá foi meu primeiro emprego de vendas, onde me destaquei, tão nova, mas me destaquei com vendas. Mas não levei a sério, porque não era aquilo que eu queria, entendeu? Naquele momento. Aí vim para o Paraná novamente. No Paraná, entrei numa firma que chamava... Não vou falar o nome, né? Pode falar. O jeito que você Era uma firma de fiação de seda, né? Trabalhei lá, trabalhava muito, muito, muito. Até a tarde da noite, 16 anos. E saí fui para um outro emprego difícil também, onde eu estava feliz, tá? Porque o dinheiro que entrava eu dava na minha casa. Ajudava já, compartilhava com meus pais. Então, por mais difícil que era, pra mim, eu tava feliz, tá, gente? Bem claro. E aí... E nesse outro emprego, você tinha os 15 anos ou já foi depois? Tinha 15, depois 15 entrei de 16 anos nesse outro, que era uma firma de espetinho. Onde trabalhei, me dediquei, sempre fui uma boa funcionária. Porém, eu tive que sair porque meu avô ficou doente na época e eu gostava muito, tinha um apego muito grande com esse avô meu. E fui cuidar dele junto com a minha avó, né? Ajudar ela nesse intervalo. Foi pouco, porque ele descobriu que tinha câncer e foi pouco tempo, sabe, de vida. E meu avô faleceu e eu comecei uma campanha de oração. Eu e Deus, da minha casa. Eu falei, Senhor, eu vou orar 7 dias e eu quero que o Senhor arrume um trabalho para mim digno, que eu possa ganhar bem, que eu possa ser exaltada. Eu falei assim, eu orei 7 dias para Deus. Isso também fiz sobre meu avô. Depois, uma outra oportunidade, eu conto para vocês. Senão nós vamos sair do foco, tá, Adri? E daí eu orei 7 dias. No 7º dia, eu falei com Deus. Deus, hoje é o 7º dia, eu terminei minha campanha. Eu quero resposta dos céus. Eu preciso de um emprego que faça eu crescer, faça eu subir, faça eu crescer, faça eu ter algo, né? Faça eu ser alguma coisa para ajudar minha família. Sempre meu foco foi esse, realizar os sonhos da minha família. Entrei nesse trabalho, aos olhos, né, do cenário, que é o que a gente, muitas das vezes a gente perde bênção porque a gente olha o cenário. Eu olhava e falava assim, eu não seria contratada, Adri, porque eu era a pessoa mais mal vestida que tinha ali e era a pessoa sem experiência nenhuma em vendas. Então, naquele momento, se eu fosse olhar o cenário... Eu ia falar, eu não sou contratada. Você só tinha força de vontade. Sim. Aí fui, conversei, que eu gosto de conversar, você sabe. Conversei um monte com o gerente. Fui fazer a entrevista com aquele supervisor, que é o Júnior, me ensinou muito. E dancei muito, muito, porque de nervoso. Eu ia fazendo a entrevista dançando. E ele até falou assim, Jô, para de dançar um pouco. Você tá dançando demais. E era muito nervoso, gente, porque eu não tinha experiência naquele momento. E o que aconteceu? Aquela fase já era mais difícil do que hoje. Não tinha nenhum conhecimento, não tinha hoje as dicas hoje que nós encontramos de maneira gratuita na internet, como se portar diante de uma entrevista de emprego, né? E por ser o primeiro assim, a gente já fica ansioso, a pessoa, né? Então, acho, até hoje, às vezes, quando tá mexendo muito, o pezinho balançando, é uma maneira da gente tentar se distrair com o nervosismo. Exatamente. Naquele momento eu fiquei nervosa. E daí tava chegando em casa e aí veio aquela palavra na minha cabeça. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir esse trabalho. O telefone tocou. Era a notícia que eu tinha sido contratada. Uau. Eu entrei naquele trabalho, Dri, e eu falei assim. A palavra tem poder, tá, gente? Preste atenção. A minha trajetória me ensinou muito.
E aí, naquela empresa, eu entrei e falei assim, Dri, eu vou ser gerente. Aí até minha família achava engraçado, porque eu não tinha experiência. Tinha acabado de começar em vendas. E comecei me dedicando. Eu sempre fazia algo a mais que ninguém fazia, mas não para me mostrar, porque era de mim mesmo fazer aquele algo a mais. Sabe? O trabalho a mais, algo a mais, ficar a mais, limpar tudo, sem precisar alguém falar. E daí chegou um dia, que era dezembrão, Dri, e a gente ganhava muito bem em dezembro, pra gente vender, né, e tal. E aí minha gerente chegou e falou assim, eu preciso que você faça a vitrine. E no meu coração veio, nossa, uma oportunidade de eu ganhar bem, ajudar a minha casa, mas tudo bem, né? Vou fazer. Deixei tudo e fui fazer o que ela tinha falado. Ela falou, agora eu vou precisar que você treina os novos. Eu deixei tudo que eu estava fazendo, fui treinar os novos. Gente, eu treinei aquele pessoal e ganhei meu salário normal, como se fosse do mês normal, né? E pensei, tá bom, senhor, se o senhor permitiu assim, tudo bem, tá nas suas mãos. Começo de janeiro fizeram uma roda e me chamaram. E chamaram todo mundo. Aí falou, vai ser uma pessoa daqui, vai ser promovido. A gerente vai ter que ir embora para Campo Mourão, fazer um trabalho lá. E eu pensando assim, nossa, o fulano vai ser contratado, porque vai ser promovido, né? Que benção. Eu pensando que era um amigo que estava mais tempo e que nós competia vendas de loja, porque nós éramos os melhores da loja, tá, gente? Não contei esse detalhe. Me tornei a melhor vendedora da loja. Dessa loja, que era uma das lojas mais conceituadas aqui em Londrina na época. A Adriana sabe, né? A Adriana estava comigo na época. Na verdade, que quando eu te conheci, é uma grande loja, né, do varejo, e você se destacava muito bem nessa loja, né? E era assim, sempre... A nível Brasil. Sim, a nível Brasil. E eu sempre fazia o diferencial. Gente, era artistas de fora, atores, cantores que vinham na loja, era eu que trazia para a loja. Eles nem patrocinavam, era uma coisa assim de Deus mesmo, era mistério, tá? Até eles falam, até tem contato, uma das minhas mentoradas foi supervisora minha da época. Olha só, hoje é a Rita, ela deve estar assistindo, foi minha supervisora na época. E ela sabe disso, ela mesmo relata isso, ela fica, nossa, assim, sabe, de cara com as coisas que eu fazia. E aí, gente, recebi a notícia que eu ia ser promovida. Naquela hora, o sentimento que vinha, será que estou preparada? Será que eu estou pronta para isso? Mas eu nunca tive medo. Peguei e fui. Fui para Campo Mourão, cheguei lá... E você foi sozinha? Sozinha. Com a cara e com a coragem? Com a cara e coragem, de mudança, tudo. Nunca tinha morado sozinha, morava sempre com os pais. Fui. E por você ser muito nova, né? Hoje em dia, acho que já é mais comum. Mas isso mostra a fortaleza que você sempre teve dentro de você. Por mais que naquela época não tinha tanto conhecimento, não sabia muito bem, mas você sempre foi muito determinada, ousada e corajosa, né? Começando lá dos seus 15 anos, buscando emprego, ajudando a casa, e ir embora para uma cidade sem ter ninguém, com a cara e com a coragem. Eu falo que é muita ousadia mesmo. Parabéns. Obrigada, Dri. E foi difícil. Falar pra você que foi fácil, teve noites que eu chorei, teve noites que eu me senti sozinha, teve noites que eu tinha que orar e pedir a Deus para me dar forças, como qualquer pessoa hoje. Talvez você esteja nesse cenário. E lá eu me sentia, assim, sozinha, né? Porque eu não tinha meus pais, meu noivo tava pra cá, porque, detalhe, eu tava noiva, tá? Quando eu fui. Quase que ganhou divórcio. Quase. E aí, cheguei lá, então tava longe do noivo. Então, na loja, a pessoa mais nova tinha 3 anos. E deixa eu contar pra vocês, quando eu fui promovida, eu tinha 6 meses de loja. Uau! 6 meses. E eu fui pra lá. Fala se não é uma grande... bênção. Não é? Então, cheguei lá com ordens de até dispensar algumas pessoas. No final, eu não dispensei e contratei, porque nós fomos para uma loja de 2 andares. Deus honrou mais uma vez. Até, Dri, que eu recebi a proposta de viajar ao Brasil fazendo uma supervisão. Viajei ao Brasil fazendo, né, esse treinamento, indo lá nas lojas, fazendo análise do que precisava mudar, se era o proprietário que estava com dificuldade. Uma consultoria, hoje a gente fala, né? E eu comecei a fazer isso. E fiquei bastante tempo viajando. Foi onde eu conheci a Pitty, cantora também,
que eu tive uma experiência muito boa com a Pitty, muito bacana. Então, assim, foi, assim, uma trajetória, assim, gigante nesse ramo, né? Viajando o Brasil, dando treinamento, abrindo e fechando lojas, sentindo a dores dos franqueados, enfim, né? Sondando os lugares, o mercado de trabalho, né? Porque tudo isso a gente tinha que ver, né? E fiquei um tempo assim, até que virei mamãe, né? Engravidei. A primeira. E aí eu tive que fixar num lugar só, por essa marca ainda, tá, gente? Era naquela marca ainda, que eu fiquei uma longa trajetória lá. E aí, engravidei da Yasmin, que é a minha mais velha, que hoje vai... Em agosto vai fazer 18 anos já, né, Dri? Passa muito rápido. Não quer dizer que eu estou velha, não falem. Eu falo que não existe pessoas velhas, né? Que a velhice é na mentalidade. Eu mesma, eu nunca vou ficar velha, tá? Isso velhice mesmo. É mentalidade. Eu sempre vou ser vida leve, de boa, tranquila, uma adolescente, uma jovem que quer curtir a vida. E aí foi uma fase muito gostosa, fiquei numa empresa, até que tive uma proposta de abrir minha própria empresa, que era a Docs, na época, você lembra, né, Dri, essa trajetória. Abri de sociedade. Infelizmente, nós ficamos um período de tempo só com essa marca e tivemos que fechar devido a algumas, né, circunstâncias que aconteceram. E fechamos. E aí, naquele momento, pessoal, me senti muito humilhada. Porque eu tinha feito acontecer na loja dos outros. E por que eu deixei acontecer aqui na minha loja? E essa é a pergunta, né? Quantas pessoas erram e param por aí? Desistem, né? Quantas? Você hoje, talvez aconteceu isso. Hoje eu tô te chamando a atenção para você, hoje, que passa por uma situação dessa, que já teve seu negócio, errou e desistiu. Olhe para mim agora e foque nisso que eu vou te falar. Gente, aquele momento pra mim foi triste. Eu chorei muito, Dri. E eu tava com o Luca bebê. Então, fiquei um tempo lá na Docs, naquela empresa. O Lucas é o seu segundo filho. Meu segundo filho hoje está... Vai fazer 16 anos já. Tá? E aí, eu tive meu filho, meu segundo filho e tudo mais. E aí, aconteceu isso. Tive que fechar. Pra mim, foi uma dor, porque o layout daquela empresa, eu pensei... O nome, eu pensei. Os detalhes nas cores, eu pensei. Talvez aconteceu tudo isso com você, né? Preste atenção. E aí, quando eu vi aquilo caindo, eu olhei assim, me deu um desespero tão grande. Eu tava com o neném, pequenininho, Dri. O Luca, recém-nascido. Eu lá no hospital, Dri, resolvendo pepino da empresa. E pensando, e agora? O que vai acontecer? Eu com 2 crianças pequenas, eu e o Lincoln parado, começar do zero. Eu não posso trabalhar, tô com o neném, fiz cesárea, sabe? Toda aquela confusão na mente. Para a mulher, quando ganha neném, já é um momento mais delicado, né? Sim. Já fica sensível, à flor da pele, ainda mais por uma mãe, uma mulher como você, que já teve uma vida ativa, correria, sempre em movimento, e quando você tem que ficar em casa, por mais que já tinha a primeira, vem o segundo de novo, parece que vem aquele peso e foge realmente da nossa alçada, e nós não sabemos como controlar isso, né? Exatamente. E aquilo na hora me deu desespero, né? Mas... mulher é forte. Mulher é forte. E ainda, se não bastasse, meu marido teve uma ideia muito brilhante na época. Ele vai assistir isso, de ir pro Japão, gente. E aí ele foi pro Japão. E eu fiquei com esse neném, sem trabalho. Sabe o que aconteceu? Eu tenho uma amiga, Dri, que é da nossa época, a Dilane, sabe? Inclusive, ela fez cirurgia, Dri, eu peço oração para todo mundo por ela. A Edilane é uma que trabalha ali no centro da cidade, uma loja de manequim, maravilhosa. E ela arrumou um kit sex shop pra mim. E aí eu ia na porta das empresas vender sex shop. Uau! Pra comprar as coisas pra minha casa. Olha que situação. Eu desanimei não, continuei. Eu com o carro, era o Corcel azul calcinha, lembra dele? Uau! Eu andando com as crianças atrás, com a minha malinha de sex shop. Era pra combinar com o sex shop. Aí, pessoal, o Luca mamando e o pessoal vendo o sex shop ali. E eu acho que eles se, né, se motivaram, né, pela aquilo que eles estavam vendo. Comovia as pessoas. Comovia, né? isso. E aí, o que acontece? Eles compravam de mim. Uau. O sex shop. Vendi.
pessoal. E aí, meu esposo, digníssimo marido, que ele é uma bênção, vocês têm que falar que o marido de vocês é uma bênção. Sempre, tá? Porque as palavras a gente tem poder. Mas meu marido é de verdade uma bênção, tá? Né? Porque você fala, olha, o marido dela... Não é, calma, errar é normal, gente. Permanecer não é normal. Olha só, ele foi pro Japão. Chegou lá, Adri. Entrou em crise. E ele tinha alguém lá? Ele foi sozinho? Tinha o pai dele, só que ele entrou assim, deu crise do pânico nele na época, porque ele estava lá com nós aqui, se preocupava com nós, todas essas circunstâncias, foi na esperança de, vou ficar, trazer uma... Trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma vida e voltar para dar uma segurança, uma vida estável para minha família. E aí aconteceu ao contrário, né? Tudo bem, graças a Deus a gente tem amigos, o Alan, o Marcelo, né, que também são pessoas, amigos muito antigos nossos, né, Adri? Que foi os que ajudaram na época, e os primos do Lincoln, a trazer o Lincoln de volta. O Lincoln, para quem tá assistindo, é o marido dela. Esposo. E aí veio meu esposo de volta, e aí eu olhei para ele e falei assim, eu vou começar do zero. Porque se Deus me fez chegar onde eu cheguei, eu vou chegar novamente. Peguei meu currículo e mandei, fui contratada. Entrei numa loja, gente, de calçados. Só que quando a gente tem um conhecimento um pouco maior, a gente traz insegurança. As pessoas ficam inseguras com a gente, com medo da gente tomar o lugar delas, sabe? Aqueles sentimentos que é desnecessário quando você tem o autoconhecimento, quando você conhece a sua capacidade. Você não tem mais isso. Por isso que eu falo, os gerentes têm que ser treinados, né? Por isso que a gente dá o curso de liderança, para treinar isso, as emoções, treinar isso, porque não pode ter. Que cada um é único, né? Cada um é único. E aí eu entrei e falei com o papai, prepara para mim um trabalho honroso. Mostra que o senhor, que o senhor está na minha vida. Aí, eu lembro que o meu sapato doía, Adri, porque eu tinha que usar um uniforme obrigatório, né? E aquele sapato era menor do que o meu número. Meu Deus. Aí eu falava, chegava em casa e falava, Lincoln, Deus precisa me honrar, Deus precisa me honrar. Eu fiquei uma semana, fui chamada para gerenciar a loja da PUC, que é da companhia Hering. Onde eu entrei, a loja estava assim, praticamente no zero. Se fosse outra pessoa, não ia pegar. Como era difícil eles contratar gerente na época, porque gerente mesmo que pega uma do zero e faz acontecer é difícil, né? Muito difícil. Até na era de hoje é difícil. Tem gente que quer pegar o processo já andando, já olha e fica, quanto que vende aqui, né? Não quer fazer o trabalho, né? E eu assumi. Falei, não, se eu fiz várias marcas... implantar o processo do zero, né? Sim. Em todas as áreas administrativas de uma empresa, desde o marketing, financeiro, comercial, a liderança, o treinamento em equipe, que eu acho que hoje lidar com pessoas, né, sempre foi, e acredito que sempre será um dos maiores desafios. E isso requer muito feeling, muito conhecimento e muita sabedoria para você poder treinar essas pessoas. Exatamente. Daí entrei lá. Peguei o desafio, fiz a loja, no primeiro mês subi para 60 mil. Uma loja que não estava vendendo nem 7 mil. Com o trabalho, com a equipe, não precisei dispensar, é só trabalhando a equipe, trabalhando os clientes, enfim, né? Sondei a necessidade e trabalhei as necessidades que a empresa precisava naquele momento. E fui chamada para a marca Hering, porque eu fiz um trabalho na PUC, o dono da marca, da marca que não era mesmo, era franqueados diferentes, se interessou e veio e fez uma proposta para mim. Aí fui lá fazer um trabalho. A PUC era infantil, né? Era infantil e é assim, que em Londrina é tudo franqueados, né? Então, assim, a franquia da PUC era hoje é o mesmo, né? Não é a mesma franqueada daquela época. Mas a franqueada daquela época era uma né? Então, eu recebi a proposta do dono da marca, né? Aí fui trabalhar lá na marca, fiz o trabalho, gerenciei lá, fiz um trabalho muito bom lá. Motivei a equipe, tanto é que esse último trabalho foi um da equipe que foi atrás de mim, você não tem noção? Olha, que coisa incrível, né? Foi atrás de mim, mas foi projeto de Deus, já é outra história. E ali naquela loja, o dono da marca olhou para mim e falou assim, você precisa fazer uma faculdade. Só que na nossa época, Adri, naquela época, a gente não valorizava tanta faculdade como a gente valoriza hoje, né? Porque eu já estava ganhando muito mais do que muitas pessoas que eram formadas. E isso é mentalidade
escassas, né? Porque a gente não pode pensar assim, né? Quanto mais conhecimento, maior é o seu crescimento. E aí, aquilo entrou no meu coração de uma tal maneira, e eu falei assim, poxa vida, eu preciso fazer o marketing, porque eu preciso entender aqui no comercial o que o marketing quer trazer, entende? Porque é um casamento muito lindo quando ele casa. Porque se eu entender, eu, gestora da loja, entender, eu faço um trabalho incrível em parceria com o marketing, e posso dar meu ponto de vista do comercial para agregar mais conhecimento ao marketing. Pensei assim, né? E fui fazer o marketing. Amei, né? Amei fazer o marketing, porque me trouxe muita visão, foi onde me ajudou a crescer muito. E, inclusive, daí saí dessa Hering para entrar na marca Cavaleira, que é uma marca conceituada em São Paulo, uma marca muito top, que me chamou para fazer supervisão. Uau! Aí fiquei trabalhando como supervisora dessa empresa. É que aí você já tinha virado referência na área de liderança. Na área de liderança. Eram convidadas a ocupar cargos maiores. Isso. Aí ele me fez uma proposta irresistível, com horário bom também, que me ajudava na minha etapa, né, conclusão dessa faculdade. E foi. Foi muito legal, conheci essa família de franqueados também incríveis. Então, como eu tinha facilidade para lidar com franqueados, tanto com a empresa, aquele trâmite entre a empresa e o franqueado, sabe? A marca e o franqueado. Então, tinha aquele feeling, então conseguia fazer as negociações. Falo que era cliente interno e cliente externo, Isso. né? Aliás, é até mais, porque a franquia, é acima da franquia, o franqueado e o cliente interno que eu falo, são a equipe dentro da loja e cliente externo que são os clientes. Isso. E aí fiz aquele trabalho, foi muito gostoso. E aí, gente, a dona da PUC me chamou, que era aquela PUC lá, que eu tinha feito o trabalho. Ela falou, Jô, você não aceita ficar um período aqui, um período lá? Conversei com os dois, se encaixamos, trabalhei nas duas. Uau! Aparentemente, olha, era lindo, não é? Nossa, que top. Mas não é, tá? Por quê? Porque saúde da gente vai pro pau. Pode falar isso? Pode. Vai pro pau. Pode. Por quê? Porque assim, tava ganhando bem. Mas pensa bem, eu tava fazendo meu social, eu tava curtindo minha família, eu tava indo no médico cuidar da minha saúde? Não tava. Eu não tava usando ainda com inteligência os meus horários, que é um dos princípios que a gente fala lá no nosso treinamento. Não tava usando com inteligência. Mas fiquei honrada, porque eu tive mérito, né? Muito bacana, naquela época foi muito bom pra mim. Só que, porém, eu perdi mais do que eu ganhei. Quantas pessoas estão perdendo mais do que tá ganhando? Porque você perder uma fase do seu filho é pior, sabe? É a pior coisa que tem. Então, assim, deixei meus filhos bem, tava comendo bem, tava sendo bem tratado, tava com, sabe, uma pessoa lá cuidando. Então, dei todos os respaldos. Os bens materiais, o suporte. Mas, e a mãe? Substitui? Ninguém substitui uma mãe, tá? Ninguém substitui uma mãe. Foi aí que eu comecei a ter aquela reflexão. Sabe aquela reflexão? Momento dos meus filhos, momento de eu repensar sobre isso. E olhei assim para as empresas que eu estava, falei assim, olha, estou saindo porque é o momento de eu sair. Aí você não sabe, a dona da Lilique Tigor, a Judite, ela foi lá, pelo amor de Deus, faz um trabalho na minha marca, vai para minha marca. E aí eu não ouvi a voz de Deus, sabe o que eu fiz? Eu fui. Você se desligou das duas e foi pra Lilique. Aí você fala, não, que é nada a ver, gente. Eu peguei, desliguei e fui, tá? Fiz um trabalho lá, bacana, top. Só que Deus já tava me inquietando pra sair, gente. Deus já tava falando, Jô, já deu. Já deu até que eu senti na minha saúde. Quando atacou minha saúde e eu vi que sem saúde a gente não é nada, eu comecei a valorizar outras coisas também. Entendeu? Eu tenho que trabalhar sim, eu tenho que fazer sim, eu tenho que ter ação sim, mas tudo com ordem e decência. Não adianta eu extrapolar querendo sucesso, que eu nunca vou ter o sucesso, porque o sucesso não é só dinheiro, é família, é saúde, é tudo. A nossa vida é dividida em 7 esferas, né? Então, a gente tem que ter a consciência, estar em equilíbrio constante em todas as áreas da nossa vida, né? Que é espiritual, emocional, física, financeira, tempo, família, o social. E enquanto a gente não ter clareza e estar em equilíbrio, com uma nota assim equilibrada, acima da média em todas, a gente não consegue, eu falo assim,
Deus nos colocou nessa vida para prosperar em todas as áreas. Sim. E se a gente está colocando força numa área somente, seja financeira e profissional, você não vai se desenvolver as outras. E você vai estagnar em alguma dessas áreas da vida. Então, você não vai, de fato, alcançar a prosperidade, que é o que Ele nos colocou nessa terra para alcançar a terra prometida. É claro que para a gente alcançar essa terra prometida, nós precisamos passar pelo deserto. Muitas pessoas não entendem que é um processo, e o processo é árduo, dói, é dolorido. E muitas vezes a gente fica se questionando, mas por que, Deus? Por que isso comigo? Por quê? E lá na frente, depois que a gente vai entender o porquê disso tudo, né? Pura verdade, Dri. Faz todo sentido. E é bem isso mesmo. E daí, naquele momento, eu larguei tudo e comecei a ter um autoconhecimento. Naquele momento, eu comecei a cair na real de muita coisa. Mas aí você procurou por algum autoconhecimento ou foi ainda algo... não estava no fervo. Não. Ainda não estava. Você se desligou pela sua saúde, vou aquietar. E aí, eu me desliguei, porque eu estava tendo um autoconhecimento de mim mesmo, escutando a voz do Senhor. Né? Aquela conexão. E ali começou um processo de tratamento. Tratamento bem profundo. Saí de lá dessa marca e falei assim, vou sair daqui. Aconteceu até coisas, porque eu falo que Deus, às vezes, Ele dá um chute na tua bunda para te direcionar a rota certa. E naquele momento eu levei um chute na bunda para me direcionar a rota certa, Dri. E aí aconteceu fatos que fez com que me direcionasse a sair, largar tudo, sabe? Largar tudo e seguir um outro sentido na minha vida. E fui fazer faculdade de Direito. Uau! Eu fazia faculdade de Direito e falei assim pro meu esposo, vou ficar um tempo em casa, me desligar um pouco, você dá conta? Ele arrumou outro trabalho e falou assim, fica um tempo em casa com as crianças, eu falei, preciso ficar com eles. E ele arrumou 2 empregos, e trabalhava de manhã em um e à tarde no outro, para mim poder ficar um período em casa. Que parceira, hein? Parceiraça, hein? Daí ele fez isso para mim. E daí o que eu fiz? Fui estudar. Até uma das pessoas hoje que vai estar no Merchan é o Fabian, que ele participou do processo. Que o Fabian, ele pegou e me fez a proposta. Jô, você não quer trabalhar aí da sua casa? Aí você trabalha comigo, me deu um computador e me deu essa, sabe, essa porta aberta que me ajudou naquele momento. Viu, Fabian? Um beijo pra você, que Deus honre você em todos os sentidos. Faz parte do meu processo, da minha história, preciso honrar. E aí, aquele momento foi muita benção pra mim aquilo. E Deus falou assim, tá vendo como eu dou respaldo onde você estiver? Se você ouvir o que eu tô falando? E eu falei, amém, Senhor, amém. E eu falei assim com Deus, Deus, a partir de hoje eu quero seguir totalmente a rota que o Senhor me direcionar. Eu tenho um chamado, e esse chamado é desde nova, gente. Até tava comentando com a Adri hoje, é desde nova, aos 15 anos, né? Eu recebi uma profecia que eu ia, né? Eu fui criada em lar evangélico e Deus falou que eu ia soltar minha corda e ia puxar de uma vez, né? Mas que eu precisava viver um processo para me conhecer outras coisas, o outro lado, para mim hoje estar falando com você, para falar com você. Uau. Então, hoje tudo faz sentido, igual a Adri falou. Tudo faz sentido. E aí vivi bastante coisa, aprendi muito, muito, muito. E foi onde eu descobri o que é uma conexão com Deus de fato, tá? E se destacou, primeiro você se destacou toda na parte de liderança, de equipes, conheceu pessoas, né, que é diferentes, foi para fora, né, eu falo, fez as 2 faculdades, ficou um tempo na casa com os filhos, né, passou por momentos desafiadores. Muito. E aí passei por todos esses momentos, fica em casa. Tá. Só que daí, recebi uma proposta, mais uma vez eu não escutei a voz de Deus. Desse momento eu ainda não escutei. Eu tinha escutado, mas o medo, a insegurança, o medo do que será, fez com que eu tomasse mais uma vez uma decisão que não era prudente. Aceitei mais uma proposta. Meu Deus. Fui trabalhar lá, fiz a diferença? Fiz. Mas Deus falava o tempo todo, sai, não é aqui que eu quero você, não é aqui. Tá, fiz o trabalho, honrei, fiz toda a minha parte, mas saí de lá, desse local. E falei, agora eu não quero mais, Senhor, liderar ninguém. Eu quero descanso na minha mente um pouco, dar um tempo pra mim. Mas, na verdade, Deus, sabe, inquietando pra mim não ficar naquele movimento. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, eu quero arrumar um trabalho sim, mas eu queria um quartinho com um computador, internet
ar-condicionado e ar quente, porque eu tenho muito frio. E para mim poder fazer meu TCC, eu não vou dar conta se eu estiver nesses trabalhos, que eu quero fazer uma coisa, porque eu sempre quis, sou vaidosa, né? Eu quero fazer tudo perfeito, quero que seja destaque e tal. Então eu falei assim, eu quero ter tempo para me pesquisar, fazer uma coisa com excelência. Eu sempre amei fazer as coisas com excelência. E aí... Isso mostra até, né, a competitividade que as empresas tinham por você, né? Você virou referência na área, já era convidada. Você sabe que para ocupar grandes cargos, então é um processo árduo hoje, né? E com certeza eles já tinham feito todo esse levantamento de quem que é Jo, qual que é o método que ela aplica dentro das empresas, que traz todo esse resultado. Até eu sou suspeita a falar que eu conheci, né, sempre te acompanhei nesses processos, e sempre que eu ia nas empresas que você trabalhava, era incrível. Eu falo assim, que realmente essa liderança, que você consegue conquistar toda a equipe, e quando tem muito mais pessoas no ambiente de trabalho, eu falo assim, é muito mais desafiador, vira uma briga interna, uma competição, você gosta mais de fulano quer puxar o tapete, competição de vendas, e você conseguia de uma maneira tão natural, eu falo assim, tão sobrenatural, você entrava, conquistava essa equipe para você, e depois você vinha com o seu método, né, que deve ser segredo esse método aí, para conquistar, na qual você sempre conseguiu em todas as empresas fazer com que batesse a meta muito rápido, muito além de esperar aos 30 dias para virar o mês. E o legal é que essa empresa, as meninas, né, eu tô falando que eu presenciei isso muito tempo. A energia era muito boa, o ambiente era muito bom, era uma querendo ajudar a outra, sabe? E você sabe que faz grande diferença, né? Energia, ambiente e pessoas. E isso você conseguia de uma maneira sobrenatural. Eu acredito muito que Deus nos dá dons e talentos. E esse é um dom e talento que você tem de pessoas, de transformar a vida das pessoas em empresas. Dri, e assim, mas assim, eu não via isso. Você entende? Eu não via. E eu fazia as coisas, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E onde eu entrava, fazia mudança. Mas eu tentava muito pelas minhas forças, sabe? Minhas forças. E eu aprendi muita coisa com tudo isso. E daí fiquei em casa, né? Entrei nessa empresa. Aí falei, não, quero aquele quarto, aquele lugar. Entrei, Dri. Deus me deu exatamente o lugar que eu pedi. E foi lá naquele lugar que eu fiz meu TCC. Uau. E ainda eles falavam, João, não precisa fazer nada não, pode focar no seu TCC. Para ver que era de Deus mesmo. Terminei meu TCC e entrou a pandemia, tudo mais, né? E aí eu tava em casa. E eu falei, papai, e agora? Me formei, né? Não tava tendo o exame de ordem, tava tudo parado, né? E comecei a fazer uns vídeos com a minha filha, porque eu tava curtindo muito eles, né? Assim, Uau, sabe? Aquele momento, a filho, mãe, colecionar momentos. Aí, vou fazer o TikTok? Vou lá, pagar mico lá na cidade. Os vídeos começaram a viralizar. E minha filha, mãe, seus vídeos tá dando ibope. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada, gente, só fiquei queimando a cara, lá, aquelas dancinhas, aquelas coisinhas. E aí, fiquei fazendo os vídeos com ela e resolvi um dia fazer uma live. Comecei essa live. Ô, Jô, antes de você falar, o TikTok, né, ele viraliza muito rápido. Eu falo, ele funciona para vários tipos de empresas, pessoas, organizações. Isso. Mas só antes de você falar dessa live, eu vou dar uma pausa aqui para você tomar uma aguinha e a gente fazer nosso momento merchan, gente. Porque sem o momento merchan, isso aqui não acontece. E hoje eu queria falar para vocês, até a nossa convidada falou dele aqui, da Grafitaria Eventos, né? Que é da Mari e do Fabian, gente. Eles que trabalho com tudo quanto é eventos na cidade de Londrina. Para você que está querendo fazer um evento, seja institucional, pessoal, aniversário, casamento, desde aniversário infantil, batizado, Grafitaria Eventos. Eles, gente, tem um know-how incrível. Eu já trabalhei com eles por 10 anos em eventos. Então, é impecável. Toda a questão de equipe também, de treinamento, de sistema, de decoração, eles cuidam do início ao fim. Você não tem dor de cabeça nenhuma.
nenhuma, gente. Igual eu falei, há mais de 10 anos eu indico, eu confio. E esse aqui é o Instagram deles, né? Não, perdão, esse é da Acesso Comunicação, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. A Grafitaria Eventos é esse aqui. Segue ele nas redes sociais. Na pandemia, eles deram uma pausa e estão retomando com os eventos. Aqui foram alguns dos eventos, até esse evento de Natal, eu estava à frente, foi uma campanha de um shopping center, na qual nós atendemos milhares de clientes na central, cadastrando cupons. Sorteio de eventos, casamento, atividades em shopping centers voltado para as crianças. Eles são da RPC, eles que lançaram na RPC, quando lançou aquela transmissão digital, foi com eles, Grafitaria Eventos. Olha só, olha esse povo, que coisa mais linda no ambiente, você vendo da parte de cima para baixo, tá? Desenvolvimento de equipes, eles que já atenderam a Expo Londrina, a Sil aqui Londrina, já atenderam a bancos dentro da Expo Londrina, entre outras emissoras. Se você tem uma data comemorativa, quer criar uma ação, não sabe o que, não sabe como, Grafitaria Eventos. Gente, eu conheço e eu indico para você de olhos fechados. Som, iluminação, parte de sistema, pode confiar. Então segue ele nas redes sociais, convida para tomar um café, tira suas dúvidas, faça o orçamento, porque, gente, vale muito a pena. Eu indico de olhos fechados, tá bom? Grafitaria Eventos, onde o seu evento acontece com qualidade, compromisso, sem dor de cabeça. E agora voltamos, né, pro nosso bate-papo aqui da live, né? Na live que a Jo foi fazer no TikTok. E aquela live bombou. Lotou de gente. Aí eu olhei assim, com o rosto assim, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer aqui? Aí Deus falou, você vai falar de mim. E comecei a ministrar aconselhamento na live. Uma mentoria. Uau! Onde... Mas, uma dúvida. Você sentiu isso? Você abriu uma palavra? Até você que tem esse dom espiritual, eu falo, um pouquinho mais ativado do que a população em si, né? Que são os dons e talentos. Como que, muita gente até pergunta, como que você sabe que é de Deus? Quando Deus está querendo falar em você? Quando ferve muito forte no coração. Deus fala, fala. Se você vai embora sem falar... Você está perdendo de dar uma bênção para a pessoa, direcionamento para uma pessoa. E naquele momento eu falei, pessoas saíram da UTI, pessoas estavam pensando em outras coisas muito terríveis e deixaram de fazer. Hoje são seguidores meus, até no Instagram. Uau. Então, assim, uma família inteira, que lá tem relatos no meu Instagram, tem depoimento deles, foi transformada. Eu não digo transformada, transformada em todos os sentidos. Pessoas que estavam na UTI saíram, pessoas que não poderiam ter filhos, sabe? Foi coisa sobrenatural mesmo, Dri. Foi uma coisa assim que nem eu esperava ter essa dimensão. Então, foi um tratamento muito forte, sabe? Direcionamento de carreira. Hoje tem pessoas que estão no sucesso com a sua empresa por direcionamento lá da live. Que até comentou, uau, né? Até tem depoimento lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ver, tem uma parte lá. E aí... fiz esse trabalho. E aí fui contratada pelos aplicativos, que eu não vou ficar falando porque não é propício. E estava ganhando na minha casa, parada não, né? Que eu estava trabalhando. R$6.000. Fazendo o que eu gosto e alcançando um monte de vidas. Só pelo celular, na sua casa, com as crianças. Na minha casa. Aí eu falei, eu tô seguindo a rota de Deus. Aí Deus falou, agora você vai entrar numa empresa. E aí eu fui numa página minha do Facebook. Tinha uma mensagem lá, e eu sabia que essa mensagem tinha a ver com isso. E eu não queria ver, eu demorei uma semana para ler. Uau. Porque eu queria ficar na vaidade, na minha casa, curtindo meus filhos, daquele jeito que tava maravilhoso. Eu poderia ir na academia, tava indo, né? Enfim, tava ótimo daquele jeito. Aí Deus inquietava, é isso, aí ó, inquietava, e falava. E até que eu abri a mensagem, era a mesma proposta. Dessa empresa que eu saí, né? A última, né, que eu saí. E Deus falou poderosamente, você vai entrar lá. Aí eu falei assim, não acho que é de Deus, porque as bênçãos de Deus não agregam dor. E elas não agregam mesmo, elas enriquecem, tá, gente? Mas eu falei, como assim? Lá eu vou ter que entrar 7 horas da manhã, né? Como que, né? E aqui eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Aí Deus falou, você vai entrar lá. Você não falou que quer seguir minha rota? A minha rota é lá agora. E aí
Eu fui em várias igrejas buscar e Deus apontava e falava. Deus só faltou desenhar no céu. Eu falei, então tá bom, papai, eu vou. Por exemplo, tava conversando com a Adri aqui, a Adri abria a boca e ia falar pra mim. Entendeu? Ela nem sabia, mas entendeu? Ela era ousada pra falar. E aí eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, fiz proposta de salário, tá? E tudo foi aceito, horário, tudo foi aceito. Tudo foi aceito. Uau. E aí eu coloquei o pé lá, meu coração abriu. Falou, Mais uma aprovação para você. Isso, eu coloquei o pé lá. E meu coração se alegrou. Porque quando é algo de Deus, o seu coração se acalma e ele se alegra. Você não fica perturbado com aquilo. Aquela perturbação, aquele negócio saiu do meu coração. E eu entrei. E abandonei as redes sociais porque eu tinha que fazer com excelência o que Deus mandou eu fazer ali. E abandonei, você sabe disso, né? Parei um tempo, né? E aí, entrei nessa empresa, fiz um trabalho, assim, enorme lá, enorme, que o proprietário, se estiver me assistindo, pode falar para vocês. Ele falou que a empresa que eu saí não é a que eu peguei. Porque foi mudança em todos os sentidos. Em todos. Não foi só crescimento de metas batidas, que eu saí com troféu. Uau. Mas em todos os setores, em todos os sentidos. Deus trabalhou no sobrenatural. Teve casamento restaurado. Teve, sabe, vidas mudadas. Pessoas que derrolaram. Então foi uma mudança assim tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E Deus falava, você vai ficar aqui até eu falar. E aí fiquei. Fiz um trabalho de mentoria em grupo. Foi lá que comecei meu trabalho de mentoria em grupo. Na empresa. Na empresa. Onde foi impacto gigante. Não só no profissional, como ele impactava na casa. Foi mudança na própria casa, na situação das pessoas. Tanto que eu recebi o último testemunho, um dos testemunhos sábado agora, de mais uma coisa. Fiquei muito feliz, que é da Franciele, que é a fotógrafa. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, é várias coisas, sabe? É conquistas, é coisas que Deus mostrou que Ele pode mover montanhas por você. Entendeu? E Ele me levou lá para fazer essas pessoas verem que Deus move montanhas por você e nada é impossível. Uma meta é uma metinha. Porque Deus tem poder para fazer acontecer. Ele muda o cenário, Ele traz pessoas, Ele tira pessoas, Ele faz acontecer. Quando você coloca a sua fé em ação. E foi isso que aconteceu. As meninas colocavam assim a meta, elas iam acima da meta. Era coisa assim maravilhosa mesmo, assim. Elas não aceitavam mais falar que elas não batiam meta. A meta virou coisa mais normal para a vida delas. E foi Deus, e foi a mentoria, o tratamento emocional, que a gente trabalhou isso também muito. O autoconhecimento, porque quando eu entrei, ninguém sabia o seu propósito. Quando eu saí, tinha gente já se formando, tinha gente que já sabia o seu propósito, tinha gente que tinha convicção do que queria. Então, assim, quando eu olho para você hoje e pergunto assim, você sabe qual que é o seu propósito? Se você pensou aí agora que está me assistindo, eu não sei, Jô, qual que é o meu propósito, você precisa passar por esse treinamento espiritual e de autoconhecimento emocional. Por quê? Porque transforma a sua vida, acelera o processo, você consegue ter visão ampla das coisas que quando a gente não tem isso, Dri, a gente fica com a visão fechada, a gente não enxerga a frente nossa, nós só enxerga aquele cenário devastador, sabe? Eu falo, meu sobrenome, eu descobri uma coisa muito maravilhosa, que eu nunca tinha focado nisso, que meu sobrenome é Montanhana, né? E ele é devido a uma cidade que é rodeada de montanhas. Então, Deus me deu discernimento há pouco tempo, usou uma pessoa para falar, né? Que é para subir montanhas, mover montanhas. Esse é meu trabalho na vida das pessoas, fazer elas verem que aquela montanha, ela se move ao seu favor. Quando você tem fé. Você consegue escalar, chegar ao topo se você tiver fé. Que muitas das vezes a gente olha as montanhas, mas não vê por trás dela o paraíso que está te esperando, a cidade de ouro e cristal que está lá preparada para te receber. E é isso que nos bloqueia, porque a gente vê os obstáculos, mas não vê a vitória. A gente vê o processo, mas não vê por trás do processo a vitória que você vai ter depois que você passar esse processo. Tem processos que é necessário e tem processos que é desnecessário. Tem processos que eu passei desnecessários porque eu não escutei. E eu tive que passar porque eu não escutei. Eu retardei algo que Deus já tinha para mim. Hoje,
Hoje eu trabalho pessoas nesse sentido, para elas não retardar, elas acelerar o processo delas, sabe? Elas têm uma visão melhor para seguir aquele processo, entender que a rota certa, porque muitas das vezes seguimos rota errada por medo. E com isso, Jô, todo esse processo até nessa última empresa, onde você começou, né, a mudar a vida de pessoas, daí você criou agora o seu método, né, que é o método CDI. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho o que é esse método CDI e como que ele pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Gente, aí saí de lá porque Deus falava assim para mim: você é empresária agora. Eu olhei e falei assim: empresária? Você é empresária. E eu falei: mas não deu certo eu ser empresária. E Deus falou assim: você errou para aprender, para não errar mais. E aí, é isso que eu quero falar para você que desistiu de ser empresário, tá? Os grandes empresários de sucesso não errou só uma vez não, tá? 2, 3, 4 vezes, tá? Então continua com seus sonhos. Daí, eu sou ousada mesmo, porque hoje eu tenho um papai para me direcionar. Quando Deus falou para mim que eu ia ser empresária, eu aceitei e acessei, tá? Foi onde que Deus começou a me dar várias revelações no trânsito. Onde eu estava, Deus me mostrava as coisas. Me mostrou até o logo da minha empresa. Foi tudo direcionado. O CDI nada mais é que conexão com Deus intimamente. Você tendo conexão com Deus intimamente, tudo à sua volta muda. Seu cenário muda muito. As pessoas à sua volta mudam. As suas conexões são diferentes. Sabe? É uma coisa maravilhosa que acontece na vida da gente quando a gente tem conexão com Deus intimamente. Foi isso que me fez chegar ao meu autoconhecimento. Foi isso que me fez acreditar que eu ia conseguir. Desde lá atrás. Isso me ajudou. Só que quando eu tive isso profundamente, que teve todo um processo, né, para mim ter isso, Dri. Foi doloroso? Foi, porque antes de Deus te preparar, Ele te mostra onde você erra, Dri. Uau. Ele te mostra tudo onde você erra. Você consegue ver suas falhas, onde você errou, seus defeitos, claramente. Mas é um processo de tratamento. E eu passei por todos esses processos de tratamento antes de ser preparada para isso, para montar o CDI. Ele me passou por isso. Eu chorava no banheiro, porque o lugar que eu me escondia das crianças era o banheiro, né? As crianças, as crianças. Pra mãe sempre vai ser criança. Eu ia no banheiro chorar. E eu chorava aos pés do Senhor. Senhor, é isso mesmo, Senhor. Então me conserta. Eu quero ser 100% direcionada por Ti. E pedia isso, e Deus foi direcionando. Tive provas? Tive, para ver se era sinceridade ou se era só uma conversa. E eu mostrei sinceridade. E aí, gente, participei de uma palestra onde tive algumas conexões, que a gente foi convidado para uma palestra, consegui umas conexões onde as mulheres tinham o mesmo foco que eu e acreditaram nesse método. Na verdade, eu falo que Deus une propósitos. Sim. Então, Ele te conectou com pessoas que tinham o mesmo propósito que o seu. Sim. E aí, nos juntamos e formamos, solidamos o CDI. A primeira coisa que eu fiz, quando Deus me mostrou o nome, eu fui lá, falei pro meu esposo, ele trabalha numa contabilidade: amor, já abre essa empresa. Uau. Sem medo, porque eu sabia que Deus tinha mistério. E quando Ele tem mistério, as coisas acontecem. Quando Ele está na direção, na rota, sabe? E já abriu a empresa e Deus foi solidando, preparando. Hoje nós já temos empresas, né? Fazendo consultoria. Nós já estamos prestando consultoria para algumas empresas, né? Inclusive a Fer está nos assistindo. Um beijo, Fer. E não só consultoria, como mentorias, né? Hoje eu tenho mentoradas, Dri, em Minas Gerais, São Paulo, em Goiânia. Então eu tenho mentoradas e mentorados, tá? Hoje não é você só já mulheres, atende a não. todo o Brasil. O Brasil todo. E daí você atende a cidade da região presencial e as demais online? Ou como que funciona? Até qual o distanciamento que você atende presencial e online? Eu atendo os distantes online e os
próximo presencial. Mas esses próximos envolvem para quem está nos assistindo, né? Isso. Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, dá para vir, entendi. a gente marca e agenda, né? O presencial. Eu tenho um grupo e tenho um individual, porque depende do processo que a pessoa se encontra. Tem processos que tem que ser atendido particular, que é coisas pessoais, coisas que já é outro trabalho para ser tratado. E um em grupo que Deus conecta pessoas, entendeu? Com as mesmas dificuldades. Então, daí hoje você faz um autodesenvolvimento, tanto na vida pessoal, né? Porque acho que tudo começa aqui, né? Sim. Tudo começa aqui e a partir do momento que ele vira essa chave do pessoal, ele começa a aplicar para a vida profissional, entendendo os valores que vem direto da palavra, que é o que você aplica hoje e com toda sua bagagem, né? Rodri, durante a nossa trajetória de vida, nós adquirimos muito bloqueios. E muitas das vezes a gente é governado por pessoas e nem sabe, olha, a gente acostuma tanto que a gente está ali manipulado, e a gente não observa que a gente está sendo daquele jeito. E meu trabalho é detectar o seu bloqueio, desbloquear você, tanto espiritualmente como emocionalmente. Porque ali na nossa sessão, a gente consegue detectar na primeira sessão seus bloqueios. E ali a gente começa a trabalhar. Cada mentoria, cada tratamento é direcionado a algo. É espiritual, é emocional. Nós temos mentoras hoje, temos psicólogas, temos terapeutas, temos várias profissionais para tratando de cada área. Então, você passa pela primeira mentoria. A primeira mentoria é como se fosse uma consulta. E a gente vai ter um diagnóstico ali, e desse diagnóstico eu direciono. Vai ser para Jo, vai ser para Sol, vai ser para Nalva, entendeu? Para profissional, para cada área, tá? Daí a gente trata essa área, aí a pessoa geralmente ela quer continuar com a gente, né? Então além do seu trabalho, tem outros profissionais Sim. especializados em cada área para dar esse suporte Sim, e acompanhamento. Sim, para a pessoa sair de lá, Uau. assim, totalmente preparada. Por exemplo, você que não tem o seu projeto hoje, tem o seu projeto. Quantas pessoas aí tem um projeto, mas está na gaveta, ou tem um projeto que está na cabeça, e quantos projetos ficam na cabeça e ficam no esquecimento depois? Porque você tem a ideia, porque a ideia quem coloca é Deus, tá? Ele coloca aqui para você executar. E se você não executa, ele transfere pro próximo, tá? Tem essa coisa aí também. Se você não faz o que Deus manda, ele transfere para Adri. Se eu não fizer, ele transfere para Adri. Adri vai e faz. Aí você vai falar assim, nossa, Foi sorte. olha, não, aquilo que a Adri fez, eu tinha pensado. Nossa, não é que deu certo? Quantas pessoas, Adri? Você sabe que eu falo, é assim... muitas pessoas falam casal, mas fulano não me deu oportunidade, isso não acontece comigo. Eu falo, a oportunidade é você que cria. É igual um cavalo cavalgando. Você precisa estar preparado para quando elas aparecerem. Se o cavalo passar aqui cavalgando, se eu não estiver preparo, volto lá nas 7 áreas da vida. Porque para eu montar num cavalo, eu não preciso estar bem só no meu físico, né? Eu tenho que estar bem em outras áreas também. Eu não vou conseguir montar no tempo certo? Aí o cavalo vai continuar cavalgando e o próximo da frente vai montar, porque eu não estava preparada. Exatamente. E muitas vezes acontece, por que eu vou fazer esse curso? Por que eu vou nessa palestra? Por que eu vou estudar? Já fiz faculdade, já tenho meu diploma. E eu falo que o estudo é constante para quando essas oportunidades aparecerem. Ô, Jo, e você trouxe uma coisa aqui que eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, aproveita, gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você chegou depois, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Toda semana, convidados para lá de especiais com histórias que transformam a sua vida. Ative o sininho para você não perder nenhum episódio e indique para 3 pessoas, porque isso aqui é a live do bem. E, Jo, eu queria que você explicasse qual que é a diferença, você trouxe aqui pra gente, entre mentoria e consultoria, que você falou que hoje você aplica os dois, né? Qual que é a diferença? A consultoria que a gente pega das empresas, a gente entra dentro da sua empresa, faz um relatório sobre tudo que está acontecendo, as suas dificuldades, a gente sonda, faz monitoramento de tudo, desde o seu marketing, desde o seu financeiro, desde a sua parte operacional, seus funcionários, você, porque muitas das vezes o problema não está na equipe, está no próprio proprietário. Há crenças limitantes, enfim, a gente analisa tudo e depois a gente começa a fazer o tratamento, a gente acompanha, a gente faz contrato de 6 meses a 1 ano, sabe, para estar acompanhando essa empresa até ela
engatar, entendeu? E ela crescer. Muitos ficam fiel com a gente, né? Empresas querem a gente direto, a gente fecha contrato e faz esse trabalho. A gente dá treinamento de equipe, dá treinamento de comunicação, de liderança, dá treinamento de redes sociais também, dá alguns workshops para desenvolvimento pessoal. Então, a gente trabalha em todas as áreas. De vendas, que é importante, a maioria dos segmentos que estão procurando a gente é para desenvolver a vendas, a área comercial. Então, a gente trabalha, a gente tem agressividade com isso para trazer resultado. Então, nosso trabalho como consultoria é isso. Daí, a gente trabalha a mentoria também nessas empresas, que é em grupo, dentro da empresa, e também tem a mentoria que a gente trabalha para fora, que é essa mentoria que a pessoa de Goiânia, hoje, ela tem um projeto. E ela não consegue, igual eu estava falando, não tirou aquele projeto da gaveta. A gente consegue fazer ela desenhar esse projeto e colocar em prática o projeto. A gente deixa essa pessoa totalmente direcionada o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, direcionar a rota dela, o desbloqueio emocional e o principal de todos, vivendo a sua real identidade. Porque o que impede a gente de prosperar é quando a gente não tem conhecimento da nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade, ela está lá em Gênesis. Entendeu? É a identidade cristã, a identidade que a gente nasceu, que nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para prosperar. Nós é a imagem e semelhança do papai. E uma vez despertado isso dentro de você, e você entendendo que você é filho do pai, você nasceu para vencer, a escassez cai por terra. O pensamento de escassez cai por terra. É onde você começa a mudar a sua visão, a mudar o seu foco, ampliar a sua visão. Coisas que você não estava vendo, você começa a enxergar. Aquela montanha, ela sai de lado e você consegue ver, sabe? Portas abertas, propostas, pessoas que Deus envia. Sabe aquela parábola do barquinho? Eu tô aqui, o Senhor me dá um milagre. Faz um milagre. Deus envia vários barquinhos para te ajudar. Quando a pessoa não tem aquele acesso à identidade dela, ela deixa os barquinhos irem. Ela não consegue ver. E quando ela acessa a identidade dela e ela tem aquela firmeza da identidade cristã dela, ela consegue ver todas as oportunidades que Deus traz para ela. Ela não passa uma despercebida. Essa é a diferença. Então, nas mentorias, você aprende isso. Você acessa isso. Tanto a sua identidade emocional, como a sua identidade cristã, que é a principal. Sensacional! Show de bola! Ô, Jô, e por que algumas pessoas... Duas perguntas. Primeiro, o que seria sucesso para você? Sucesso, eu costumo dizer que sucesso é felicidade, né? O sucesso, a felicidade você tem que ter agora. Para você adquirir o sucesso, você tem que ser feliz. Se você não é feliz, você não consegue chegar no sucesso. Uau! E por que algumas pessoas alcançam sucesso e outras não? Você falou isso já hoje, sabia? Você já deu um pouco da resposta. Olha só. Umas conseguem e outras não. Quem investe na capacitação desses treinamentos, tanto emocional quanto espiritual, alavanca. A diferença é na decisão. Eu costumo dizer que um dos princípios muito importante para a nossa prosperidade em todos os sentidos, eu falo prosperidade não é só de financeira não, é em todas as áreas da nossa vida, é a tomada de decisão. Se eu tivesse olhando o cenário e não tomasse a decisão que Deus colocou no meu coração, eu estaria em outro patamar. Eu não estaria vivendo as coisas sobrenaturais que Deus tem colocado na minha vida. As coisas lindas que Deus está trazendo para a minha vida. As conexões lindas que Deus tem trazido para a minha vida. A tomada de decisão em todo sentido. Se eu não tivesse tomado a decisão de fazer o marketing lá atrás, tivesse olhado o meu cenário, a situação... é difícil, trabalho o dia inteiro, cansativo, vou ter que chegar a estudar. Eu não teria sucesso no meu trabalho. Eu não estaria aqui se eu não tivesse ido lá e falado pro meu marido, não teria sucesso na CDI, se eu não tivesse olhado pro meu marido e falado assim, vai lá e abre a empresa. Estaria esperando acontecer. Não, a tomada de decisão é diferente. Você investir na sua competência, você dá o primeiro passo, você tem uma ação. A decisão é importante para chegar à sua vitória. A sua decisão é tão poderosa que ela dá fim no passado e dá início no presente. Ela muda totalmente a frequência que está à sua volta. Então, o que eu te chamo a atenção hoje? Invista em você, toma essa decisão de investir em você,
para você o crescimento, para sua visão mudar, para sua capacitação mudar. A diferença dessas pessoas é que elas não desistiram e elas tomaram a decisão de continuar. Aqueles caras que erraram várias vezes lá atrás, a empresa não prosperou. Se eles tivessem desistido, eles não seriam uma multimilionária hoje. Então chama a atenção de vocês hoje. Qual vai ser sua decisão a partir de hoje? Deus fala, filho, olha, eu tenho um curso gratuito, você tem feito? A Adriana me deu um livro poderoso que eu amo aquele livro, amo, eu fico alimentando dele toda vez, de novo, porque eu amei aquele livro. Então, você leu o livro que você ganhou? Você leu o livro que você ganhou? A oportunidade que você teve, você abraçou? Aquele curso? Você sabe que aquele livro, eu acredito muito, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, ele nos conecta e nos direciona para a coisa certa. Esse livro, ele foi de um pastor que foi com a gente para minha viagem quando eu fui para Israel. E eu nem conhecia esse pastor, eu não sabia que ele tinha livro. E no último dia do evento, né, nós ficamos 10 dias lá, ele fez o lançamento oficial do livro dele. E foi dado o lançamento desse livro lá em Israel. Eita. E aí ele fez para comprar, eu comprei meu livro. E no final, todo mundo lá comprando o livro, ele autografando. Ele soltou assim, olha, se vocês comprarem um livro a mais de presente, para vocês presentear alguma pessoa, eu te dou 50% de desconto no segundo livro. E eu falei, gente, era quem que eu vou comprar o outro livro? Fiquei pensando, né? E veio você assim de uma tal maneira na minha cabeça. Falei, pra Jo, porque ela sempre gostou de estudar, de ler, vou levar pra Jo. Peguei esse outro livro e trouxe. Até eu falo que foi muito direcionado, porque quando eu fui pra lá, eu trouxe presentinhos e lembrança para várias pessoas. Mas parece que Deus usou, não, para aquela ali você vai dar o livro, não, para aquela ali outro vai dar um olhinho, para aquela ali você vai dar um sal, entendeu? Cada uma teve um presente, uma lembrancinha, né? Não dá para trazer presente para todo mundo, mas uma lembrancinha que parece que foi direcionada para aquele momento, para despertar algo na vida. E realmente esse livro é maravilhoso, eu amo mesmo e é tão interessante que eu me conectei, porque a mesma visão que eu tenho era o que estava lá no livro. Então eu me aprofundei mais ainda no tema que eu já amava, entende? Então foi para mim mesmo e eu amei. E a pergunta é, e você? Tem lido o livro? Tem pago o curso e deixado lá parado sem ter tempo para fazer, né? Tem procrastinado? Nossa! Uau. Isso impede o nosso crescimento. Não deixe para amanhã o que Deus manda você fazer hoje, porque se você não fizer, vai ser transferido para outro, porque Deus tem pressa nas coisas. E hoje, qual é o seu maior propósito de vida? Meu propósito é viver o meu propósito, e o meu propósito é ajudar muitas pessoas a desbloquear e a entender que ela nasceu para prosperar. É acelerar o processo que eu retardei. Hoje eu quero ajudar pessoas a acelerar, conquistar isso com mais facilidade, com mais tempo, menos tempo, sabe? Pessoas que demoramos 10 anos para enxergar, a gente quer fazer você enxergar já, para você não sofrer tanto, você viver o melhor dos céus. Porque Deus trouxe a gente para isso, para viver o melhor do céu. E muitas das vezes, por causa de governo de outras pessoas, a gente não consegue enxergar. Por causa de crenças, nós não conseguimos enxergar o melhor dos céus. E o maior legado que você quer deixar da sua história? É essa conquista de ter ajudado muitas pessoas. E meus filhos chegar e ter esse exemplo e continuar com isso. Sabe? Continuar com isso. Isso para mim vai ser assim de muito orgulho. Ô Jo, você passou por vários momentos, né, desafiadores na sua vida, mas qual deles que mais te marcou e foi o momento mais desafiador para você? Dri, teve vários, né? Mas eu vou citar um que foi que mais assim, te marcou assim? Foi muito sobrenatural. Lembra aquele momento que eu falei para você que eu estava seguindo a rota e falando para Deus, eu tô totalmente na rota? E assim como Jesus, naquele momento que subiu aquele morro para orar, e o Satanás, ele tentou de várias maneiras provar se realmente era aquilo que estava, se estava firme mesmo com Deus ou se estava só, sabe, se um desvio, um medo, uma insegurança ia sair da rota. Foi uma das experiências sobrenatural. Eu estava com a minha filha, nós sofremos um acidente, meu carro acabou, meu carro, perca total. E
naquele momento, nós estávamos cantando Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona o seu Deus e morre. É mais ou menos assim. Não sou cantora, tá, gente? Isso daí só eu sou. Mas, estava eu e ela cantando esse louvor quando um carro veio, bateu no nosso carro, nós rodopiamos, o carro arregaçou. E naquele momento, eu só queria saber se ela estava bem. Só se ela estava bem. E daí, eu lembro que ela desceu primeiro que eu do carro, e ela era mais pequenininha, né, Dri? E queimando os pezinhos do asfalto. Eu lembro que ela, né, saiu pulando lá, o asfalto estava quente. E eu desci e vi que ela estava bem, porque ela saiu correndo do carro. E eu desci, eu não perguntei por quê. Eu vi o milagre que Deus tinha feito, da minha filha estar bem. Eu nem me importava de ir aquele momento. Eu só me preocupava dela estar bem. E eu vi, se eu olhasse o cenário, o carro era financiado, Dri. Se eu fosse olhar as coisas financeiras, sabe? Quantas pessoas olham as coisas e não vê o livramento. E eu vi mais Deus brandando do que o que o inimigo queria que eu olhasse, focasse naquele momento. Então, naquele momento eu vivi aquela experiência com Deus. Meu esposo falou assim, o melhor está aqui, que é vocês. E nós oramos a Deus. Nós hoje estamos com 3 carros na garagem. Por quê? Porque Deus mostrou que a rota que eu escolhi, não blasfemar, não murmurar, sabe? Foi a rota certa. Porque em nenhum momento até hoje eu murmurei quanto a isso. Por quê? Porque eu vi a mão de Deus brandar naquele momento. Foi um dos momentos muito marcantes, que eu lembro que a gente foi num culto, eu e minha filha, e eu ainda estava em choque, mas eu vi a vitória. Mas sabe quando você está em choque ainda? Porque é bem, um acidente bem... afeta muito o nosso psicológico, né? E aí... Um trauma muito grande. A minha filha pegou o microfone e falou que queria contar um testemunho. E contou o testemunho pequenininha. A igreja chorou, porque foi, assim, bem impactante ela contando, né, a vitória que Deus nos deu. E eu fiquei muito emocionada, é uma coisa que me marcou muito. Então, assim, porque eu vi a mão de Deus brandar poderosamente. E me fala, o que é impossível para nós? Porque ali, em tão poucas pancadas, as pessoas morrem. Deus nos deu um grande livramento aquele dia. Deus nos deu uma oportunidade, né? Uma oportunidade de vivermos juntas, né? Então, aquilo para mim foi maravilhoso. Aquilo para mim foi de grande vitória. Entende? Foi um momento que me impactou, porque eu vi a mão de Deus brandar. E eu não vi a circunstância, e eu aprendi que a palavra da gente tem muito poder. Quando eu falei assim, fala com sua esposa é uma benção, muitas das vezes a gente fica nervosa e a gente fala, né, palavras, por que eu casei, por que isso, por que aquilo. E eu já falei também, faz parte, garanto que ele também falou, porque faz parte, né? Até que eu aprendi a falar o contrário. E Deus começa a tratar naquilo que você está falando. Porque a palavra da gente tem um poder tão forte, e uma dimensão tão forte, ela direciona... Tem uma palavra até que eu vou falar depois, Dri, que faz parte disso também, que... o impacto que tem essa palavra. Tanto é que quando eu falei que eu ia ser gerente, o que eu falei? Eu vou ser gerente dessa marca. E fui. E até hoje, tudo que eu profetizei, Deus tem feito. Não eu, Jô. Todos nós temos esse poder. Tá? Todos vocês, você aí da sua casa tem esse poder. Jô, mas falar é fácil. Não, não é fácil. Mas profetiza. Tem 2 princípios poderosos que eu vou falar aqui agora. O princípio da palavra, que é a leitura daquela Bíblia poderosa, e o princípio da oração. A palavra, ela é revelada. Você abre ali, Deus fala com você poderosamente. Aquilo ali é ali é um caminho certo para você seguir. Se você conseguir seguir tudo aquilo, você não erra. É um manual de instrução. E para que serve a oração? Para você declarar que aquela palavra que você leu, profetizar com a sua boca, que aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Você lança, você profetiza, você lança, você declara. A oração é para você declarar o que você leu, o que Deus vai cumprir na sua vida. Uau, cheguei a arrepiar aqui.
aqui. Uau! Jô, nós estamos quase chegando nos minutos finais aqui. Mas antes de... Tem uma pegadinha aqui que é VaptVupt, tá? Enquanto você dá uma respirada aí, eu queria fazer um outro merchan aqui de um grande parceiro nosso, que é o pessoal da Acesso Comunicação Visual. Tudo que você precisa de comunicação visual. O que é isso, Adriana? Comunicação visual é tudo aquilo que você enxerga da sua marca, tá? Tem esse display que você tá enxergando aqui do Estúdio Podcast. Essa plaquinha aqui, ó, daqui a pouco a Jô já vai falar. É o seu primeiro podcast, Jô? É. Uau! Aqui, olha só, essa plaquinha aqui, ó, meu primeiro podcast. Essa outra aqui, gente, é plaquinha de milhões, que tá nosso Instagram aqui nesse QR Code, Estúdio Podcast, e é com suporte, olha só. Você pode deixar em cima da sua mesa, se você precisa para fazer um Pix. Siga a gente nas redes sociais. Deixa essa plaquinha aqui pequenininha, sejam bem-vindos, né? Deixa aqui a sua sugestão com a informação que você quiser. Todo esse tipo de material é na Acesso Comunicação Visual. Eles que fazem desde letreiro, aqueles letreiros de caixa alta para sua empresa, desde cartão de visita, folder, carro, adesivo perfurado, tudo o que você precisa. Acesso Comunicação Visual, que já é destaque aqui na cidade de Londrina, né? Eles trabalham com a melhor impressão. E logo eles vão estar aqui no estúdio também, falando um pouquinho mais da marca deles. Eu já tive a oportunidade de entrevistar, mas eles vão vir aqui com novidades. O carro plotado da S... Ó, o merchan aqui, SS Chiquinha. Gente, você quer um outdoor ambulante melhor que esse? Impossível, gente. Anda a cidade inteira, tá? Tudo que você precisa de... Olha, banner ali atrás, né? Para o seu evento, backdrop, placas em ACM, o wind banner que você coloca ali na frente da empresa. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. Fachadas para sua empresa na Acesso Comunicação Visual. Entre em contato com eles, solicite o seu orçamento. Olha, se eles que fizeram porta adesivada, logomarca para o seu carro. Adriana, eu só tenho um carro para social e para trabalho. Eu não quero plotar, que às vezes eu saio no final de semana no meu social, não tem problema. Eles têm a solução, eles têm um imã com a sua logo, que inclusive vai estar no meu carro. Então, quando eu quero me identificar que é da marca, que é aqui do Estúdio Podcast, que é do Londrina de AZ, você que não me segue, é o Instagram publicitário, eu compartilho tudo que Londrina tem de melhor de AZ, vai estar o meu imã. Se eu quero ir no aniversário, pessoal, eu não quero ir lá com a logo das empresas, eu retiro. Então, é muito fácil. Entre em contato com Acesso Comunicação Visual, que eu tenho certeza que eles vão ajudar você. Dá o up, assim, porque a comunicação, gente, ela é responsável por 70% dos seus resultados, assim como o network. Quem não é visto, não é lembrado. Fica essa dica de milhões. E agora, Jô, vamos retomar aqui, a gente tem um quadro, que é VaptVupt, tá? Uma pegadinha. Tá bom. Não é nem perguntas. Eu vou te falar algumas palavrinhas e eu quero que você me fale com uma palavra, né? Resumidamente, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Combinada! Adoro! Deus. Tudo. Amor. Essencial. Fé. É a saída para tudo. Medo. Com Deus, você não precisa ter. Insegurança. Insegurança te bloqueia. Um sonho. Um sonho é chegar levar o CDI para o mundo. Uma inspiração. Uma inspiração? Eu vou falar do Piero. Uau, sensacional. Como você se vê daqui a 5 e 10 anos? Eu me vejo fora do país, palestrando, levando a mensagem que Deus colocou no meu coração. Daqui 5 ou 10? Daqui 5. E daqui 10? Daqui 10, com a minha família. Uau! Alimentação saudável ou guloseima? Saudável. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física, importante. Ler ou televisão? Ler. CLT ou empreender? Empreender. Acordar cedo ou dormir tarde? Acordar cedo, importante. Acordar cedo. E você indicaria esse podcast para mais pessoas? Para muitas pessoas, meu Deus do céu, todos têm que vir participar, é maravilhoso, principalmente pela Adriana, que é a apresentadora show de bola,
né? É uma pessoa assim também que, olha, tem uma história assim fantástica que eu admiro muito, não é só porque é minha amiga, né, gente? Mas eu admiro, eu conheço a história dela e vejo, sabe, o potencial dessa mulher. Eu vejo ela muito além, muito, muito mais além, porque a bicha é fogo, viu? Ela é top. Uau, gratidão pelas suas palavras, eu recebo. Jô, e nesses minutos finais, a gente já está mais de 1 hora aqui nesse bate-papo gostoso. Eu falo assim, agora use e abuse. Eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, para você que chegou depois, volta lá no início do programa, porque é uma história sensacional. Para você que muitas vezes conhece a nossa convidada da vida pessoal, de algum trabalho, ela que teve vários cases de sucesso nas empresas, está conhecendo ela agora com esse novo projeto aí revolucionário para transformar vidas. Assiste um pouquinho da história dela, uma pessoa incrível, fantástica, que tem bastante conhecimento e pode ajudar você a mudar essa mentalidade ali, mudar essa chave e ir para o próximo nível. Mas antes, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude a compartilhar o bem toda semana com convidados especiais. Não custa nada para você, sempre tem conteúdos relevantes. Deixa aqui nos comentários, eu queria ver um conteúdo de tal tema e a gente vai trazer essa pessoa aqui para você, tá? Então, se inscreve no nosso canal, o Estúdio Podcast Londrina, indique para 3 pessoas, se inscreve nesse canal para ajudar a live do bem, tudo que Londrina tem para compartilhar para o mundo com pessoas incríveis, e ativa o sininho, porque toda semana tem convidados, tá bom? E agora, nesses minutos finais, Jô, uma frase, uma inspiração para quem está nos assistindo, que Deus tocar no seu coração. O tempo é seu. Gente, na verdade eu vou entregar uma chave para vocês, uma chave que está na Bíblia, que é em Provérbios 4:23. Em Provérbios 4:23 fala assim: tome cuidado com seus pensamentos, pois sua vida é direcionada por eles. O impacto é tão grande nisso que vocês não têm noção da dimensão. Até o poder da sua decisão que você precisa tomar está relacionado a isso. Por esse motivo é importante, às vezes, a gente investir em treinamento. Olha só, quando você pensa algo negativo, você fala aquilo e aquilo acontece, e você muitas das vezes fala, eu sabia que aquilo ia acontecer. Mas você profetizou e você estava mentalizando o tempo todo aquilo. Agora, quando você profetiza que algo extraordinário, que Deus vai mudar a sua história, que aquela porta que você mentalizou vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Toda vez que vir um pensamento negativo, eu chamo a tua atenção para você lançar um pensamento positivo e profetizar. Porque tudo que você pensa, você fala. Você pode, escuta seus pensamentos. E é tão forte que ele vai falar sobre você também, porque é como você tem se visto. Escuta um pouco os seus pensamentos, tira um tempo e escuta o que você anda pensando sobre você, sobre a sua situação, e começa a tratar isso, começa a pensar de novo, começa a pensar tudo novo, ressignifica isso daí. Começa a tratar isso daí em você, que eu tenho certeza absoluta. Você marca o dia de hoje, marca a hora que eu tô te falando isso, porque eu tenho certeza que a sua história vai mudar. E vai começar por aí. Essa é uma grande chave que eu tô entregando nas suas mãos. Começa a pensar positivo. Ah, eu vou abrir uma empresa. Ah, mas será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Vou conseguir isso. Começa a pensar positivo, direcionado aos seus sonhos, tá bom? Uau, sensacional! Eu queria aproveitar e finalizar com uma frase que eu sempre finalizo também. E normalmente eu trazia uma frase pronta, mas eu sempre gosto de escutar, conhecer um pouquinho mais a fundo das nossas convidadas. E com o que a Jô compartilhou aqui, ela que é uma mulher muito sábia, que eu falo que não é só conhecimentos. Conhecimentos é aquelas pessoas que têm muito conhecimento, estudam, tá em diversos cursos, faculdades, e não compartilham. A sabedoria vem do alto, a sabedoria é divina. É quando você sabe, você compartilha sem medo. Sem medo do que o outro vai pensar de você, do que o outro vai falar de você. Porque falar todo mundo vai. Mas quando você tiver com medo, vai com medo, tá? O tamanho do seu medo é o tamanho do seu sucesso. E quando você achar que não aguenta mais, o meu corpo não aguenta mais, a fé sustenta. Você sabe o que é fé? A fé é você ter a certeza, você não sabe como, quando, nem onde. Só que você crê que aquilo vai acontecer. E a única pessoa que vai caminhar e que vai te sustentar
é Deus. Então entrega para Ele e vai. Faça o que precisa ser feito. Muitas vezes você vai fazer o que você não gosta, tá? Mas é porque Ele quer te entregar algo muito maior. Acredite, entregue e confie. Só confie. E não fique querendo saber, porque é no tempo dele, não é no seu. Ele sabe qual que é o tempo melhor para você. E não se questiona. A verdadeira graça da gratidão, que é você agradecer, é nos piores momentos da sua vida, na dificuldade, você conseguir enxergar algo bom e agradecer. É aí que Deus vai trabalhar na sua vida, no silêncio, mas no tempo dele. Então, fiquem com Deus, meus amores. Beijo grande, gratidão por vocês que ficaram até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo grande. Quinta-feira tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina, onde você pode ter o seu programa de podcast. Tchau!